Um ou outro foi falando assim, avisa pra minha mãe que eu vou morrer, avisa pra minha mãe que eu vou morrer. Levantei, mesmo, levantando, e apertando a mão de cada um e só falei isso pra eles. Eu lembro tudo com detalhes, eu falei assim, avisa pra minha mãe que eu vou morrer. Foi uma experiência espiritual que eu tive ali. E eu falei pra eles, avisa minha mãe que eu vou morrer, e comecei a ir pra trás do posto. Quando eu comecei a ir pra trás do posto, que era um lugar escuro, dentro de mim, no meu espírito, eu sabia que eu ia morrer, mas eu não sabia como. Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reset. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito especial com um amigo que fez parte da minha vida, alguém que eu admiro muito e, sinceramente, eu sou muito fã. Quando Deus transforma a vida de uma pessoa, Ele inspira, guia, restaura. E mesmo quando você está nas drogas, fragilizado, perdido, vem Deus com suas mãos poderosas e muda totalmente o seu destino. Então fica com a gente, porque até o final desse episódio você vai se emocionar e você vai entender que ninguém está longe demais para o amor de Deus. Um amor que cura, restaura e principalmente um amor que salva. Mas antes de começar esse episódio, eu quero falar algo que também tem o poder de transformar vidas, alcançar, influenciar e impactar. Se você sente no seu coração um desejo de alcançar mais pessoas com a mensagem do reino, influenciar com o propósito nas redes sociais e também impactar vidas, aquilo que Deus tocou em você está no coração, esse e-book é para você. 3 formas de alcançar vidas das pessoas através da internet. Agora, sem mais delongas, vamos bater um papo com meu amigo, o famoso Diguinho. Quero apresentar com muito carinho Rodrigo Thiago. Palmas para ele. Palmas. Alisson, quanto tempo, hein? Quanto tempo, Alisson aí é um amigo querido de muito e muito tempo. Muito. Vivemos muita coisa junto antes de Cristo também, né? E agora na presença de Deus aí é uma satisfação poder estar aqui nesse podcast abençoado, podendo falar um pouco da nossa história, podendo falar do que a gente viveu. Pra gente não é difícil, né? Porque a gente teve muita história, a gente tem muita conexão, então muita coisa. É da lembrança, natural, muita lembrança, exatamente. Obrigado pelo convite, irmão. Tá bom? Não, que é isso, gente. Mas obrigado você por ter aceitado o convite. Que isso. E hoje o tema vai ser top, né? Legal. Um pouquinho do seu testemunho, da sua vida. E até mesmo das canções que as pessoas não sabem, né? Exatamente. Músicas. Tem bastante coisa aí pra falar. Gente, quem não conhece o Diguinho, Rodrigo Thiago, rapaz. Vamos lá, como a gente pode começar esse assunto? Queria saber sobre você. Pra quem não te conhece, quem é o Rodrigo Thiago? Cara, o Rodrigo Thiago é um servo de Deus, né? Pai de família, marido, filho da Dona Celeste, né? Esposo da Flávia, pai do Felipe, da Maria, do Caio, da Yasmin e avô da Eloá. Já sou avô, né? Já avô. Pra quem não sabe, já sou avô. Então meu filho mais velho já teve com a filhinha. E assim, e criado, né? Como você pode dizer, criado na rua, né? Quando a gente fala criado na rua é porque a nossa vivência ali, através da música, através do pagode, através do samba, que foi onde eu aprendi muita coisa, né? A gente tem gente que quando se converte, meio que tem uma amnésia daquilo que viveu lá atrás, né? Eu não creio dessa forma, eu creio que tudo que Deus nos permitiu passar antes da nossa conversão serve de bagagem, de experiência para que hoje a gente possa usar agora canalizado no local correto. Isso. Então, como Pedro, né? Jesus, ele falou para Pedro, né? Você é pescador, mas agora eu te faço pescador de homens. Jesus não mudou a profissão de Pedro, ele só falou, agora você vai utilizar uma outra vara e uma outra forma de usar o seu talento. E é isso que eu faço hoje, né? Então, hoje, eu passei muito tempo da minha vida, como você bem sabe, né? Fui criado ali no pagode, comecei a tocar com 14, 15 anos ali. Passei pelos meus primeiros grupos, né, assim, ainda em Cotia, que foi onde eu nasci. Então, passei pelos meus primeiros grupos, até chegar no primeiro grupo que era fora do município, que foi fora da cidade, né, e ali eu toquei no grupo Ponto de Encontro, que é um grupo bem conhecido no meio do samba, no meio do Amazonas, samba, né? Ponto de Encontro. Pra quem não conhece, vou tocar um trechinho. Rapaz. Na vida é preciso conhecer o interior de cada ser. Isso aqui era Ponto de Encontro. Era Ponto de Encontro. Até hoje essa música toca na 105 FM.
Então, grupo Ponto de Encontro. Aí depois eu saí do Ponto de Encontro, fui pro grupo Tirando Onda. Ficou muito famoso também. Sim, o grupo Tirando que, Onda. na verdade, na outra fase. O Ponto de Encontro foi num tempo mais antigo. Mais antigo, foi quando eu comecei a tocar. Isso. Né? Assim, foi minha primeira vivência após eu sair de Cotia. Isso. Então, eu tive o convite para entrar no grupo Ponto de Encontro, eu entrei, gravamos um CD, um disco, que foi produzido pelo Pezinho na época. E aí, depois o Pezinho é o produtor, pra quem não conhece. Produtor top, cara. Pezinho, de Exalta Samba, um monte de coisa. Exatamente, foi um dos principais produtores do Exalta Samba ali, São na Paulo. Transição, né? Depois que saiu ali o Krigor e tal, que na entrada do Thiaguinho. Isso. E um compositor de mão cheia também, um servo de Deus. Então, foi ele que produziu esse primeiro disco do Ponto de Encontro. E aí, depois do Ponto de Encontro, né, que começa a minha trajetória. Porque ali ainda no Ponto de Encontro, eu não considero ali o ápice da minha vida secular, né? Eu considero depois. Que eu fui amadurecendo, no Ponto de Encontro eu era muito novo ainda. Acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, né, para que eu toquei no grupo Ponto de Encontro. E aí eu fui pro grupo Tirando Onda ali um pouco já mais velho, e foi onde eu comecei a realmente conhecer as coisas da vida ali, né? Quando eu falo as coisas da vida, droga. Tudo, né? Não o grupo, mas a minha influência de estar na noite, disso, daquilo, outro. E foi onde eu comecei a me perder, né? Eu nunca tinha tido antes contato com o evangelho de uma forma. Não tenho ninguém na minha família, ninguém na minha família. Nunca. Até hoje, né? Até hoje. Só minha mãe mesmo que se converteu ao evangelho. Mas assim, eu fui criado numa igreja católica, né? Então eu cheguei a fazer crisma, catecismo, todas essas coisas. Todos os rituais ali que existem na igreja católica e tudo. Só que eu não fazia isso de coração. Não era algo que eu não conhecia o Senhor realmente. Eu fazia isso porque acho que toda família que é católica, ela tem um padrão para falar. Tipo uma regra, né? Uma regra. Então assim, você completou tal idade, você vai pra igreja para fazer crisma, catecismo. E aí acordava domingo de manhã, ia pra crisma, catecismo, mas não tinha nenhum entendimento de quem era Deus. E aí, então, vindo dessa frente, eu comecei a me perder, né? No momento que eu entrei no grupo Tirando Onda, então, comecei a me perder ali com todas essas coisas, prostituição, um monte de coisa, né? Bebida, mulher, droga, e coisa que eu ficava uma semana fora de casa. Às vezes eu ficava uma semana, minha mãe preocupada, não sabia onde eu tava, né? Porque eu ficava uma semana e ali, poxa, curtindo as coisas da vida. Então, junto com a bagagem musical, veio também essas mazelas, né? Vieram também estas coisas que o mundo oferece. Por eu nunca ter tido uma estrutura, né, cristã, uma estrutura espiritual. Estrutura familiar eu sempre tive, porque minha mãe, ela me criou sozinha, mas me criou, assim, cara, com o melhor que ela pôde fazer, né, com muita dignidade sempre. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou foi ser honesto, até honestidade. A nunca pegar nada de ninguém, a nunca fazer mal para as pessoas. Então, essa base eu tinha. No entanto, que tudo que eu fazia era um mal que eu fazia para mim mesmo, né? Que, na verdade, eu estava me autodestruindo ali através dessas práticas. E aí eu fiquei no grupo Tirando Onda, acho que por quase 10 anos. Muito tempo, mais ou menos. Exatamente. Não, mas eu acho que você ficou mais conhecido pelo Tirando Onda. Foi pelo Tirando Onda. Porque minha vida... Você viveu mais no Tirando Onda. Tempo, 2 anos e pouco. E aí foi bem o início da minha carreira. No Tirando Onda, não. Foi onde eu comecei a compor pro grupo. Então eu tinha algumas músicas gravadas pelo grupo Tirando Onda. O grupo Tirando Onda é um grupo que a gente tocava, acompanhava um monte de gente em São Paulo. O Arlindo Cruz vinha pra São Paulo. Eu lembro. A gente acompanhava. Uma foto uma vez do Arlindo Cruz. Exatamente. Muito tempo atrás. Então o Arlindo Cruz vinha pra São Paulo, a gente acompanhava o Arlindo Cruz. O Carica, quando tinha algum show, alguma coisa, Cabral, algumas casas assim, a gente acompanhava o Carica, o Marquinhos Sensação, a mesma coisa, a gente acompanhava o Marquinhos Sensação. A gente chegou uma época que a gente acompanhou o Quintal do Zeca. Lembra do projeto Quintal do Zeca? Sim. Que era o projeto que os compositores gravaram as músicas que eles tinham, que o Zeca já tinha gravado dele e o Zeca participava. Então, quando o Quintal do Zeca vinha para São Paulo, era o grupo Tirando Onda, era a gente que acompanhava. Acompanhava o Maurição, que é um compositor aqui do Zeca, acompanhava o Zé Roberto, acompanhava o Leandro de Menor. Então, esses compositores, quando vinham para São Paulo, era a gente que fazia a banda e a gente que acompanhava. Então por isso tem essa conexão entre eles até hoje, né? Não, é por isso que a gente começou a criar essa conexão. O grupo Tirando Onda, ele é um grupo que ele sempre foi muito conhecido, assim, e respeitado entre os músicos. Tipo assim, não tinha estourado entre o público, não tinha aquela graça do público, mas os músicos, aqueles que estavam envolvidos no meio do samba, sempre conheceram o Tirando Onda, porque o grupo Tirando Onda fazia bastante coisa.
fazia bastante coisa com artistas, com compositores. Então, quando vinha, a gente acompanhava, né? Por conta da bagagem musical que a gente tinha adquirido. E aí foi onde a gente conheceu também o Biravaí, né? E o Biravaí foi o que gravou os nossos primeiros 3 CDs ali, na época que eu ainda tava, né? Eu cheguei a gravar junto com o Biravaí ali, acho que 2 ou 3 CDs, eu não lembro. E aí a gente começou a aparecer. E junto com isso, né, é o que eu te falei, então aquela empolgação de adolescente que tá... Adolescente que era 18 para 20 anos, 20 porém. anos, né, eu fiquei ali acho que até 26 anos, eu acho, 27. Então era uma época muito intensa, em que tipo assim, poxa, minha vida era isso, era tocar, me divertir. No entanto que eu nunca tinha levado a música a sério como uma profissão. Sempre eu levava a música como algo que tipo assim, poxa, eu gosto de tocar, é o que eu gosto de fazer, se for de graça ou não, eu quero tocar, eu quero fazer. Só que essa não é a forma correta de conduzir, né? Porque eu tinha uma família já, eu já tinha filho, eu fui pai muito cedo, com 17 anos. Então, eu demorou um pouco para eu amadurecer nesse sentido, né? E aí começou a história do Rodrigo. É isso aí, que veio nessas fases aí, né? Até antes da minha conversão, que eu considero que o Rodrigo, que foi a formação do Rodrigo. E como eu tinha falado anteriormente, tudo isso serve como bagagem. Eu me arrependo hoje dos meus pecados, né, de tudo aquilo que eu sei que desagradava ao Senhor, porém eu entendo que tudo isso hoje eu lembro de uma forma que eu entendo que foi uma preparação de Deus para que hoje eu tivesse uma ferramenta poderosa, né? Porque a música é uma ferramenta poderosa. O samba, ele é uma ferramenta poderosa. Por mais que ainda tenha muita gente, muita igreja que não entenda um preconceito dentro do cristianismo, o samba ele é uma ferramenta poderosa. Porque, na verdade, quando você canaliza isso, essa mesma vara que Pedro tinha, que é o nosso talento, que é o nosso dom, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente canaliza isso para ganhar pessoas para o Senhor, muitas pessoas são alcançadas. Porque de repente, a gente crê, se a gente crê que a palavra de Deus ela transforma, ela tem poder para transformar, é o que a palavra diz, ela é como uma faca de 2 gumes. Então, se a gente crê que ela é poderosa, não importa da forma que ela chega. Ela pode chegar em samba, ela pode chegar em rock, ela pode chegar em funk, ela pode chegar sem nenhum ritmo musical, a palavra é suficiente. Então, independente da forma que ela chegar, ela vai alcançar, ela vai transformar. Então, de repente, talvez num samba que o cara vai ouvir nem sabendo que é um samba gospel. O cara vai ouvir e falar, pô, quando ele for prestar atenção na mensagem, que ele for entender a mensagem, ele vai entender qual é o Deus que a gente está pregando, qual é o Deus que a gente está falando. Então, isso tudo na minha vida, quando eu saí do grupo Tirando Onda, eu ainda demorei para entender isso. No entanto que eu saí, eu mesmo tinha preconceito. Mas o seu pior momento no Tirando Onda, como que foi, Dinha? Meu pior momento, eu acho que foi... Porque sempre tem aquele start. Sim, eu tô fazendo a minha vida. Eu comecei a ter uns insights, foi o seguinte, eu vou contar aqui como que foi que eu comecei a entender, né, a vida espiritual como um todo. Eu lembro que teve uma vez, essa pergunta sua foi muito boa, porque eu tive um episódio que marcou a minha vida espiritualmente, e de entender que o mundo espiritual, assim, era muito real, e de que eu estava andando na contramão daquilo que Deus tinha pra minha vida. Eu não acredito, tá? Eu não sou daqueles que acreditam que, a música secular é pecado. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a música secular é pecado. Eu acredito que a música é um meio de entretenimento, assim como um filme, assim como um teatro. Teatro, qualquer coisa. O que a gente tem que se atentar é a mensagem que aquilo tá passando, né? Então, por exemplo, você pega uma música que tá falando de tudo aquilo que é contra princípios de Deus, cara, tá claro que aquilo ali não vem de Deus. Tá adorando outro Deus. Santo, ou tá falando de prostituição. Isso, ou funk. Exatamente. Aí sim, esse é o termômetro que eu uso. Então não é a música secular. Porque a Bíblia fala que tudo que é bom vem de Deus. Não existe música boa? Não existe música boa. Tem música que você ouve e que você sente um sentimento tão bom que você fala, nossa, essa música... E não é um gospel. E transmite uma paz, né? Assim como tem música gospel que é composta por compositor secular que tá com a vida toda torta. E a pessoa canta na igreja e acha que a música é de Deus. E às vezes a pessoa não sabe. Não sabe, porque assim, ela vai ouvir o artista cantando. Vamos supor, a Aline Barros gravou uma música. Beleza, a Aline Barros a gente conhece a trajetória dela, a vida dela. Mas o compositor que fez a música pra Aline Barros muitas vezes você não conhece. Nem ela sabe muitas vezes qual que é a raiz do que... Então, por isso que eu tô falando que a mensagem ela é mais importante que o mensageiro, né? Eu creio que a mensagem ela é sempre mais importante que o mensageiro. Então, Bíblia, tem uma palavra que ainda fala, né? Seja por inveja, seja por porfia, seja por qualquer coisa, que Cristo seja pregado de qualquer forma. Então, nosso papel é pregar a Cristo, seja da forma que for. E aí, voltando no assunto que você tinha perguntado sobre o Start, então eu lembro que eu tava nesse momento, a gente tava gravando um disco em São Paulo.
E aí, a gente foi num estúdio que chama Gravodisc, que era um dos estúdios mais famosos São de São Paulo. Sim, Foi. pegou fogo depois, esse estúdio pegou fogo, perdeu tudo lá. Eu acho que nem sei se já conseguiram reconstruir, mas era um dos estúdios mais famosos de São Paulo. Todos os artistas que vinham pra São Paulo gravavam no Gravodisc. E nós fomos ali que a gente tava gravando um disco com o Biravaí. E eu lembro, nesse dia eu tinha usado droga, eu tinha usado... Era droga sintética, droga sintética, era LSD, sabe? Acho que era LSD, não lembro. Porque eu usava, cara, a droga que vinha eu usava, eu não tinha limite pra isso. Você usava tudo? Usava. E aí eu usei o LSD e eu fui pra esse estúdio. Cara, na hora que eu tava ali pro estúdio, só que assim, como eu tinha muito tempo de usar droga, como eu era usuário de droga que há muito tempo usava... Não, mas você começou a usar desde pequeno? Desde os eu acho que eu comecei a fumar maconha com 17 anos. Comecei na maconha com 17, 16 anos. Meu primeiro grupo, em Cotia ainda, né? Antes de ir pro Tirando Onda, antes de tudo. Antes ele que era junto com o Júnior, com o Gé, com... Não, era com esse grupo. Era com esse grupo. Lembro. Finado Alan. Isso, tem uma capa de CD ainda que os... Batucaí lá atrás, exatamente, foi lá atrás. Mas aí eu fui por conta própria e ali eu tive minha primeira experiência de maconha, mas eu comecei a fumar ali. Tive uma ou duas vezes. A minha intensidade mesmo foi depois que eu falei pra você que eu entrei no grupo Tirando Onda ali, né? E aí, cara, o que acontece? Eu usei essa droga e fui pro estúdio. Quando eu tava a caminho do estúdio, eu lembro que eu tava dentro do carro e o carro era todo filmado, né? O carro era todo filmado. E eu comecei a gente passou pela Cracolândia, porque esse estúdio, a Gravodisc, fica no centro de São Paulo, bem onde era a Cracolândia ali. E aí, quando eu tava passando dentro do carro, em frente à Cracolândia, eu vi um rapaz do lado de fora, que devia estar muito louco de crack, porque ali era bem onde ficava mesmo os usuários de crack. Ele começou a olhar no fundo dos meus olhos ou dentro do carro. E aí eu falei, poxa, mas o carro é filmado. Você chegou a morar na rua? Não, nunca morei na rua. Graças a Deus, nunca morei na rua. Não, só ficava na rua, não por não ter lugar. Ficava porque eu queria curtição, né? Bagunçar, né? Pra você bagunçar. E esse cara começou a olhar pra mim dentro dos meus olhos e eu dentro do carro. Só que era noite e o carro tava todo filmado. Falei, na minha cabeça, eu falei, como que esse cara tá me vendo? Então, tipo assim, você vê que eu lembro de tudo, porque não era brisa minha da droga que eu tinha usado. Realmente foi algo que aconteceu, foi muito espiritual. Eu vi aquele cara olhando pra mim como se ele estivesse pedindo socorro, sabe? Tipo assim, um olho bem triste, assim. Passou, a gente continuou indo pro estúdio, eu e os meninos chegamos no estúdio, ou fizemos a audição do disco que a gente ia fazer. Desculpa que eu tô meio gripado, falei pra você, né, acordei meio gripado essa noite. E aí quando a gente chegou, o que a gente fazia? Sempre que acabava o pagode, ou acabava alguma coisa que a gente fazia, a gente ia pra casa, a gente sempre parava num posto de gasolina pra tomar saideiras até amanhecer. A gente não tinha... Ficava lá. Não, ficava lá. Nesse dia, cara, a gente parou nesse posto, e aí a gente sentou, né, e aí a gente falou, vamos fumar um beck lá atrás, vamos lá. A gente foi lá atrás do posto e fumou. E aí a gente foi e sentou novamente. Cara, quando a gente sentou, veio um rapaz assim na minha direção, e aí eu ouvi uma voz assim no meu ouvido falando assim, ó, fala pra eles avisarem pra sua mãe que você vai morrer. Tipo assim, e aí esse rapaz veio na minha direção, eu já imaginei que ia acontecer alguma coisa comigo. O que eu fiz? Eu levantei da mesa, da cadeira, fui cumprimentando cada um do grupo. Cumprimentei o outro, foi falando assim, avisa pra minha mãe que eu vou morrer, Levantei, mesmo, levantando e apertando a mão de cada um e só falei isso pra eles. Eu lembro tudo com detalhes, eu falei assim, avisa pra minha mãe que eu vou morrer. Foi uma experiência espiritual que eu tive ali. E eu falei pra eles, avisa minha mãe que eu vou morrer, e comecei a ir pra trás do posto. Quando eu comecei a ir pra trás do posto, que era um lugar escuro, dentro de mim, no meu espírito, eu sabia que eu ia morrer, mas eu não sabia como. E eu ficava pensando dentro de mim, eu já tinha recebido a tristeza da morte dentro de mim, eu ficava pensando Aquela assim... angústia, né? Eu já ficava pensando assim, poxa, como vai ser quando minha mãe souber que eu morri, mano? Poxa, como vai ser? E fui andando pra trás do posto. E foi tão espiritual que ninguém do grupo chegou e falou assim, mano, tá louco? Tá brisando? Não, na hora que eu fui cumprimentar, eles também me cumprimentaram e eu fui pra trás do posto. Cara, acho que foi a minha primeira experiência com Jesus. Comecei a ir pra trás do posto, era escuro. E eu comecei a ir pro lado da avenida, né? Tipo, tinha uma avenida, eu comecei a ir pro lado da avenida, lá no Rio Pequeno aí no posto. Rio Pequeno. Quando eu comecei a ir, cara, tava meio chuviscando, eu ouvi uma voz dentro do meu interior falando assim, eu temo a ti, Jesus. E aí eu ouvi aquela voz dentro de mim e eu repeti. Quando eu comecei a repetir aquela voz, eu temo a ti, Jesus, é como se aquela escuridão que tava me cercando, cara, como se fugisse mesmo.
Tipo assim, como se fossem os demônios assim, meu, correndo e aquele alvoroço, sabe? E eu comecei a me sentir bem. E eu comecei a falar, eu tenho uma tia Jesus, e comecei a me sentir bem. Quando eu olho pro céu, eu vejo como se fosse o céu aberto. Tava chovendo. Eu vejo como se fosse o céu aberto e o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, essa experiência não adianta você contar pra ninguém, porque ela foi pra você. Foi uma experiência pra você. E o Espírito Santo falou assim, ó, não importa o quão fundo você esteja. Sempre que você clamar, não importa o fundo do poço que você esteja, se você esteja na droga, se você esteja na bebida, quando você clamar pelo nome de Jesus, ele é poderoso para te libertar. E nenhuma trevas resiste ao nome de Jesus. E sem eu conhecer nada de Bíblia, tá? Sem eu conhecer nada de Bíblia, sem eu conhecer nada de Deus, sem eu conhecer nada de nada. E aí, cara, eu comecei a voltar. Quando isso veio, eu comecei a falar, eu tenho uma tia Jesus, tenho uma tia Jesus. E aí, aquelas trevas foram se afastando, eu virei de costa e comecei a voltar para onde eu tava. Quando eu comecei a voltar, os meninos estavam vindo na minha direção. Eles, meu, o que aconteceu e tal? Porque você saiu de lá? Isso aqui. Falando que ia morrer. Mano, isso, tipo, 15 minutos depois, parece que deu o time certinho. De eu viver a minha experiência, pra depois eles virem sem atrapalhar. Deus montou todo um cenário ali, sabe? E aí eu colocava a mão no ombro deles e falava, meu, Jesus existe, Jesus é real. Eu colocava a mão no ombro deles e falava, meu, Jesus existe, Jesus é real, Jesus é real. E eles, meu, mas o que tá acontecendo? Você tá muito louco aí, né? Até um amigo meu, o Claubert, que é o Cabeça, que é o cantor do Tirando Onda. Sim. Ele falou, mano, branquinho lá, né? Ele falou, mano, você não é brisa não e tal. Eu falei, mano, não é, velho. Eu falei, não é. Você me liga amanhã, de manhã, no primeiro horário, que eu vou te falar tudo que aconteceu, né? E aí eu vivi isso. Falei pra colocar meu nome deles, falava que Jesus era real. Foi minha experiência, né? Quando foi no outro dia, ele me ligou. De manhãzinha. Ele, mano, então, e aquela doideira lá ontem e tal, não sei o que. Eu fui falei pra ele com detalhes. Falei, cara, aconteceu isso, e aqui no outro dia ele falou, mano, tô todo arrepiado aqui e tal. Eu falei, cara, foi real. Foi uma experiência que eu tive, não foi brisa. No entanto que no outro dia de manhã eu tava são. Se fosse brisa, eu ia estar muito louco e não ia nem lembrar o que eu tinha feito. Então foi a primeira experiência que eu tive com Jesus. Então, assim, foi realmente com o próprio Jesus. Mesmo não só conhecendo mesmo ele. Conhecendo. Não, por isso que eu falo que às vezes a gente é muito religioso. Às vezes a gente acha que Jesus só vai vir para aquele que tá fazendo as coisas certas. É o certinho. A Bíblia fala que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E eu tava doente. E Jesus, ele me alcançou num momento que eu acreditava que era o momento que ele estava mais triste comigo, que era o momento que eu acreditava que ele não queria nada comigo, no fundo. Por isso que fala que o amor dele nos constrange, e que não existe amor maior que o dele, porque eu tava todo errado, fazendo tudo errado, vivendo totalmente distante da presença do Senhor, porque eu não conhecia. E ali, e o interessante é que ali ainda não foi a minha transformação. Eu tive essa experiência, levei como uma experiência e continuei vivendo a minha vida normal, como se tivesse nada acontecido. Mas você não foi pra igreja? Ainda não. Ainda não tinha ido pra igreja. Nada? Não. Aí o que acontece? Pra você ver como são as coisas. Mas Deus tinha os caminhos dele, né? Eu não fui pra igreja nem nada e tal. Eu lembro que minha esposa começou a ir pra igreja, pra Riachuelo, né? Começou a ir pra igreja, através de um convite da irmã. Ela começou a ir pra igreja, ela ia pra igreja toda semana. E eu não queria saber de igreja. Ela me chamava. Vamos pra igreja? Eu falava, não, fazer o que na igreja? Pô, não vou fazer isso na igreja não e tal. Não vou pra igreja não quero ir pra igreja não, isso e aquilo outro. E aí teve uma vez que eu ficava fumando maconha com os moleques na praça, e ela sempre passava na ruazinha ali, porque na verdade ela morava ali atrás da Armelinha, ali no quilômetro 19. E eu tava na pracinha ali com os moleques fumando maconha. E teve um dia que ela chegou e ela falou assim, meu, vamos pra igreja? Naquele dia eu senti algo diferente, sabe? Já era Espírito Santo, né? Eu já senti Espírito Santo. Trabalhando, tava movendo. Eu falei assim, pô, eu vou pra igreja. Aí os meninos que estavam falando, pô, do nada, né? Maconha aqui, você nunca vai, né? Tipo assim, agora você... Eu falei, não, hoje eu vou. Eu peguei, era a igreja da pé a pé, subi com ela a pé até a igreja. Chegamos na igreja. Sentamos na igreja. Aí a pastora começou a pregar. A igreja que era? Era na Renascer, aquela Renascer pequenininha, que ficava, acho que não sei se você já foi comigo lá. No Trevo, era no Trevo? Ficava não, essa Renascer, sabe onde ela ficava? Sabe o quilômetro 15 da Raposo? Sim. Quilômetro 15, não tem a passarela do 15? A Rua Gêmeas? Não, no 15. O 15 é bem antes da Leroy Merlin. Não tem Leroy Merlin? Sim. Shopping Raposo? Shopping Raposo. A passarela antes, vindo daqui pra lá. Perto tem um motel lá. Isso, ali mesmo, onde é os motéis. Desce lá embaixo. Aí a Renascer ficava ali, né? Fica ali ainda, eu acho. E aí, cara, eu sentei na cadeirinha lá. Acho que foi com você lá já. Então, acredito que você foi, poxa. Com você. Acredito que você já foi lá. É. E aí eu sentei na igreja. E a igreja pequenininha, eu lembro até hoje. E aí começou a tocar os louvores e tal. Aquilo ali eu já me senti tocado pelos louvores. Por que eu acreditava? Na minha cabeça, eu achava que música de igreja era tudo música chata. Eu não tinha tido nenhuma experiência ainda de saber que os melhores músicos vêm da igreja e que existe a música gospel, que a música é muito bem feita e que, na verdade, não poderia ser diferente, né? Porque o nosso pai
celestial, ele é o criador de todas as coisas. Exatamente. Então, assim, tudo vem dele, o dom vem dele, né? Só que eu não tinha esse conhecimento, então eu comecei a entender que música gospel não era chata. Mas aí, beleza, eu ouvi as músicas e tal, a pastora começou a pregar. Quando a pastora começou a pregar, ela começou a falar algumas coisas que estavam batendo, assim, com a minha vida. Só que na minha mente, eu pensei o quê? Eu falei, poxa, minha esposa tá vindo pra igreja já faz um tempo, né? Ela sempre me chama pra vir. Acho que a pastora me viu chegando com a minha esposa, sabe que eu sou o marido dela, e começou a falar algumas coisas que... Ou ela falou pra alguém. Isso. Tipo, Não, eu achei que a minha esposa tinha falado pra pastora. Tipo assim, porque geralmente quando a esposa começa pra igreja, ela começa a falar do marido, né? Preciso de oração pelo meu marido. Porque eu acreditava que ela tinha, que as coisas que a pastora tava falando no altar eram coisas que minha esposa tinha falado pra ela. Quando eu tive esse pensamento, foi assim, praticamente... Na mesma hora, a pastora começou a falar coisas que somente eu e Deus sabia. E aí, quando eu fui ver, eu já tava ajoelhado lá na frente. Eu nem vi como eu fui. Pra você ver, eu lembrei tudo do dia que tava muito louco. Eu lembrei tudo lá, da experiência. Mas nesse dia eu não lembro como eu cheguei lá na frente. Na minha memória eu não sei como que eu levantei, como que eu fui. Eu lembro, só que eu só vi que eu tava lá na frente, ajoelhado, a pastora orando por mim e eu aceitando Jesus. Né? Depois dessa palavra que ela falou que só eu e Deus, sabe? Que eu falei, não foi minha esposa, é Deus que tá falando comigo, sabe? Eu realmente entendi que ela está falando comigo. Aí, tudo começou a fazer sentido. Quando eu fui começando a entender o evangelho, que eu fui começando a ouvir essa palavra, que eu vi o que a pastora estava pregando, eu comecei a ligar, né, da experiência que eu tive lá no posto. E eu comecei, é esse Jesus. Eu comecei a entender, aquela experiência que eu tive lá atrás, foi para que chegasse nesse momento e eu soubesse do que estava acontecendo. E aí, ainda mais forte, assim, foi porque, tipo, eu lembro que eu tinha uma dor no estômago, que era uma dor muito forte, desde adolescente. Então eu senti uma dor muito forte, assim, às vezes minha mãe, quando eu ainda não tava casado, minha mãe, ela tinha que passar óleo quente na minha barriga pra conseguir dormir e tal. Eu lembro que eu ia tocar curvo tirando onda, né? E às vezes a gente ia tocar, tinha um lugar que chamava, você conhecia o Capela Beer, sim, tinha lá em Pinheiros. A gente ia tocar muito lá. então, a gente ia tocar nesse lugar. Muito dinheiro. E eu ia, tipo, domingo de manhã, que era domingo de manhã, que era o melhor dia. Domingo. E à noite. E sábado à noite. Eu ia eu e o Pepeu. A gente tocava no sábado. E Jess. Nossa. Aí que acontece, a gente tocava, o nosso horário de tocar, como a gente fechava o pagode, porque a atração principal era o grupo Tirando Onda nos sábados, a gente fechava o pagode, era tipo 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, era o horário que a gente começava a tocar. Tocava os primeiros grupos, abria o pagode, a gente começava 2h30 até as 4 ali. Só que a gente às vezes tinha um pagode antes. Os pagodes que a gente tinha antes, às vezes não acabava perto do horário de tocar, então o que a gente fazia? Ia pra lá antes, pro Capela. A gente chegava, os meninos subiam pro Capela e eu ficava deitado de bruço no carro. Por causa da dor. E era uma dor muito intensa que eu sentia, eu não sabia o que era. E nesse dia que eu aceitei Jesus, quando a pastora começou a orar, eu senti meio que algo queimando o meu corpo. Senti como algo queimando o meu corpo, algo queimando o meu corpo, algo queimando o meu corpo, eu não sabia o que era, mas senti uma presença muito boa, sabe, uma paz muito grande, aquela paz do Espírito Santo, né? Uma paz muito grande que eu nunca tinha sentido, e aquilo queimando o meu corpo. Só que eu não sabia que eu tava sendo curado. Eu só fui perceber que eu tinha sido curado depois eu não senti mais a dor. Então, tipo assim, eu sabia que eu tava sendo curado de alguma coisa. Tipo assim, eu falei, você... Tá diferente, estranho. Tá diferente. Tá estranho pra você. E aí começou a passar o tempo, eu vi que eu já não tava... Porque eu já tava aquela dor que eu já tava acostumado, eu sentia praticamente todos os dias, quase. E eu falava, poxa, não tô mais sentindo a dor. Não tô mais sentindo a dor. Até hoje. Então, até hoje, nunca mais senti a dor. Então, ali eu sei que Jesus me curou. A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, ali o Senhor me curou. Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele sonda os nossos corações, né? E como eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, que eu sempre fui temente a Deus, no meu entendimento. Eu não sabia quem era Deus, não sabia qual era o Deus, mas eu sempre falava de Deus, sabe como... saber que tinha alguma coisa. Que tem uma força maior. Então eu sempre tive esse temor, por isso que eu falo que eu nunca fui de fazer nada errado pra ninguém pela minha criação, isso, aquilo, outro. Então acho que Deus enxergou isso também no meu coração ali, e a misericórdia e a graça dele me alcançaram nesse dia. E aí... aconteceu tudo isso, eu continuei tocando, porque foi um processo, né? Então eu me converti, e no primeiro ano que eu continuei tocando, eu, poxa, crentão, né? Eu chegava lá e evangelizava todo mundo, e não isso, aquilo, outro, e falava de Jesus pra todo mundo, fica até chato, né? Porque você conhece Jesus, você quer falar de Jesus pra todo mundo. Mas você tava no tirando onda ainda? Tava no tirando onda. Mesmo assim, né? Tava, mas chatão, né? Falando de Jesus pra todo mundo, isso, aquilo, outro, toda hora. Aquele período do primeiro amor que a gente tava falando. Então, eu continuei tocando ainda no Tirando Onda, né, até quando eu saí. E aí, quando eu saí, foi porque eu já comecei... Deus já não me queria mais ali. Só que eu fui insuficiente. Como você sentiu isso? Porque por conta do ambiente, dos ambientes que eu estava, e eu não estava conseguindo ser uma pessoa
que tava influenciando mais. Tava começando a ser influenciado. Novamente. Comecei a voltar a fazer as práticas antigas. Então eu fiquei um ano, mais ou menos, firme. Daqui a pouco, tomar um negocinho ali. Comecei a tomar um negócio. Comecei a fazer isso, aquilo ali. Daqui a pouco já comecei a usar droga de novo. Daqui a pouco eu comecei a adulterar de novo, trair minha esposa de novo. Então, É verdade. cara, um abismo chamou outro abismo. Mas foi aí que a misericórdia de Deus me alcançou e eu entendi que eu não era mais para eu estar ali. Não era mais o ambiente que Deus me queria, exato. Igual eu falei, eu não creio que música secular é pecado, mas eu creio que assim como Sansão não podia cortar cabelo e não podia beber bebidas, e outros podiam beber e podiam cortar o cabelo, Deus também tem isso para cada um de nós. Um pode estar em um ambiente, outro não pode. Deus tem para ele que ele faça isso, outro não pode. Eu tenho músicos cristãos que tocam hoje com artistas grandes do meio secular, cara, que são referência. Por quê? Porque é o lugar que Deus tem para ele estar ainda. Ele tem uma obra, tem um propósito, tem uma obra para fazer ali. Então, a gente não pode limitar a Deus àquilo que é o nosso quadrado. Eu costumo dizer que é muito errado a gente proibir aquilo que a Bíblia não proíbe e a gente não proibir aquilo que a Bíblia proíbe. Mas muita coisa mudou, né, Diguinho? Antigamente TV era pecado, bateria é pecado. Mas posso falar? Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Isso que eu tô falando, porque na verdade... Mas por quê? Por isso que eu falo, onde a Bíblia proíbe? Não proíbe. Não. A Bíblia fala assim, você não escutará a música secular. A Bíblia não, fala isso. não. Você não se divertirá com seus amigos, não jogar a bola. A Bíblia não fala isso. Então, como que eu vou chegar e vou proibir? Eu acho que cada um, o que tá faltando hoje são cristãos maduros, cristãos que... Não, porque hoje você vê, é uma coisa que, tipo assim, cara, pro cara ir no banheiro, o cara tem que, às vezes, pedir pro pastor. E onde tá a hombridade dessa pessoa? Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, Deus dá direção. A Bíblia fala que a unção ensina todas as coisas. Nós precisamos de um pastor para nos direcionar, não para ser o nosso pai, para tudo que a gente for fazer. Então tem gente que ainda vive assim. Pastor, eu posso beber bebida alcoólica? Pastor, eu posso assistir TV, eu posso ouvir música secular. Isso é uma decisão que você precisa ler a Bíblia e ter intimidade com Deus. Porque de repente, para Deus, para um é liberado ele ouvir música. Para outro, talvez não, aquilo faça mal para a pessoa. E eu respeito. Tem gente que fala assim, eu não ouço mais porque não me faz bem. A melhor coisa que você faz. Se você sabe que não te faz bem e você continua fazendo, você tem pecado. Exatamente. Entendeu? E isso serve para tudo na nossa vida. A gente costuma limitar e achar que Deus tem um livro de regras. Não. Isso você fará, isso você fará, isso você fará. Isso você não fará, isso você não fará, isso você não fará. O que é pecado na Bíblia tá muito claro lá. Então tá lá o que é pecado. Adultério não tem meio termo. Não tem como você pedir isso. Roubo, cobiça, homicídio, não tem meio termo pra isso. Isso tá lá que é pecado, e é pecado. Agora, aquilo que não tá lá, não tem como você chegar e afirmar. O homem coloca, né? O homem coloca. Essas regras absurdas. É uma forma de manipulação, né? Porque muitas vezes você coloca aquilo ali porque o cara... às vezes, até me expresso mal, às vezes manipulação, mas às vezes o cara quer ter um cuidado tão excessivo com a pessoa, achando que aquilo vai proteger a pessoa, mas a gente sabe que não são regras que prendem. Por exemplo, você tem um filho, você fala pra ele, você não vai se envolver, você não vai namorar agora porque tá muito cedo pra você namorar. Cara, se ele quiser, ele vai fazer aquilo escondido. Não é a regra que vai garantir não é a lei que vai garantir que ele não vai fazer. No entanto, que com o povo de Deus foi assim no Israel inteiro, desde a época do Antigo Testamento. Deus colocou as leis. Quem obedecia? Por que Jesus veio? Porque o povo não conseguia obedecer a lei. Boa. Porque não vai conseguir obedecer a lei. Jesus, ele veio para isso, né? Para que a gente pudesse, em Cristo, ter uma liberdade. E agora, o que a gente faz quando a gente foge do pecado? Não é mais porque existe uma regra. É porque o amor é livre. Exato. Então você fala, Jesus me amou tanto. A gente é livre. Eu vou dar mancada com Jesus, meu. Tipo assim, Jesus me amou tanto, né? Eu tava igual, tô falando agora, eu tava todo perdido na droga, isso, aquilo, outro. Ele foi lá e me alcançou no lugar que eu tava. Por que eu vou voltar agora pro lugar onde eu tava, né? O amor dele. Então a gente não peca mais da forma que a gente pecava por amor. Não porque tá escrito na Bíblia que você não vai pecar, não. É porque você ama Jesus Cristo e a lei tá no coração. Mas também é importante a esposa. A esposa, claro. Vamos tirar o mérito, porque ela foi um ponto fundamental na sua Eu sempre falo conversão. Isso. Foi fundamental na minha conversão, porque ela foi a primeira que começou a orar. Ela foi a primeira que começou a orar, foi a primeira que começou a buscar Deus e foi a que me levou pra igreja aos pés do Senhor. E a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, né? Então a minha esposa, ela foi uma peça fundamental em todo esse processo. Em todo esse processo. E até mesmo antes da gente se converter, ela sempre foi a pessoa que segurou a barra financeira, porque eu queria ficar, tocando pra cima e pra baixo. E não chegava com dinheiro porque gastava o dinheiro na noite. Então ela segurou a barra com os filhos nessa época. Até que Deus realmente transformasse a minha vida, né? E começasse a transformação na minha vida. E foi assim. E aí foi quando deu o start. Que eu comecei a fazer todas essas coisas novamente. E aí, cara, foi muito interessante. Eu lembro que eu tava voltando no carro
Eu tava voltando no carro de madrugada, numa dessas, acho que foi a última noite que eu toquei antes de eu sair do grupo. E aí o Espírito Santo começou a me tocar de coisas erradas que eu tava fazendo. E ali eu comecei a chorar dentro do carro, sabe? Eu sozinho, comecei a chorar dentro do carro, falei, meu Deus, poxa, eu falei que não ia mais fazer isso, que não ia mais fazer aquilo, e tô novamente aqui fazendo tudo de novo. E então foi um choro de arrependimento sincero, sabe? Quando eu cheguei em casa, era umas 3:30 da manhã. Eu peguei e abri o notebook, tinha um notebookzinho lá velho lá, abri o notebook, porque eu tava sedento da palavra de Deus. Eu cheguei sedento da palavra de Deus, porque eu vim, poxa. E aí eu abri o notebook, e aí tinha um vídeo lá do pastor Felipe Valadão. Ele tava cantando uma música que é uma música que fala assim, ela fala, hoje eu venho a ti, te entrego o meu tudo, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Ele começou a cantar essa música, ele começou a falar, ó, você que tá aí me assistindo, Nossa, que benção. você que tá assistindo, isso, aquilo, outro, daquele jeito dele, né? Deus tá te pedindo pra entregar tudo, você precisa entregar, e Deus falando comigo ali através daquilo, eu falei, eu preciso sair do grupo. Foi a voz de Deus falando pra mim, ó, é hoje. Não tem mais o que ser, porque tinha muita coisa em jogo. Muita coisa. Foi a decisão mais difícil da minha vida. É porque você tem músicas, quantas músicas você tem com Péricles? Não, com o que você fez com os meninos. Com o Tirando Onda? Deve ter umas 5 Tirando Onda, assim, que eles Qual que gravaram. estourou mesmo? Cara, teve Felina, que foi a música que é uma das mais conhecidas vezes de São é. Paulo, assim, tocou bastante em São Paulo. Foi a do Tirando Onda, acho que foi a que mais... Foi. Que eu fiz foi a que mais Mas pegou, né? mais pegou. É isso, e tinha muita coisa envolvida. A música tava acabando de tocar, tinha começado a tocar na Transcontinental. A gente tava com um empresário em vista. E imagina pra mim eu chegar pros meninos, tinha os fãs, imagina eu chegar pros meninos e falar assim, meu, vou sair do grupo. E aí, essa era uma decisão difícil, mas nesse dia... Mas o que você fez? Não, então, daí nesse dia que eu tive esse aí, que eu já orei e falei, meu, eu tomei a decisão ali. Falei, tá decidido. Eu vou sair do grupo, não dá mais. Só não sabia como que eu falaria. Tá? Só não sabia como que eu falaria. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso falar com eles. Marquei, daí tinha uma reunião pra gente falar do empresário, eu aproveitei essa reunião, lembro até hoje. Foi na casa do Chininha, essa reunião, se eu não me engano. Saudoso Chininha, né? Que Do Tantan? Do Tantanzinho. Eu lembro dele, Deus o levou aí faz uns 2 anos. O que aconteceu com ele, Diguinho? Ele teve um aneurisma cerebral, né? Ele sentiu umas dores de cabeça e não sabia muito bem o que era, mas, poxa, tava saudávelzão, assim, acho que rompeu uma veia. Uma dor de cabeça muito forte, Tinha uma dor de cabeça, ele foi fazer uma cirurgia, ele fez a cirurgia, só que a cirurgia, aí entrou em coma na cirurgia, ficou um tempo em coma e faleceu, né? E aí a gente crê que os planos de Deus são maiores, né? A gente viveu o luto ali, mas foi na casa dele a reunião. E aí fez a reunião, e aí eu chamei os meninos e falei, gente, é o seguinte, uma coisa que eu vou falar. Aí eu falei, poxa, eu vou sair do grupo e tal. Ixi, imagina. Aí os caras, como assim, meu? A música tá tocando na rádio. Poxa, tem um empresário lá, o Marcão e tal, o cara lá de Alphaville, lá que dinheiro. Eu falei, cara, não tem como. Falei, é Deus que tá me pedindo. É Deus que tá me pedindo. Porque eu tive um convite do Grupo São Prazer, antes do Grupo São Prazer lançar o primeiro CD, eu era da banda do Grupo São Prazer. Eu já tava no Tirando Onda, só que Tirando Onda tava sem show, não tava tocando muito. E aí eu tava fazendo banda com o São Prazer. E aí, o São Prazer ia lançar o primeiro disco. Foi o disco que estourou. E os meninos me convidaram. O São Prazer é de São Paulo, né? São Paulo. Eles são do Rio Pequeno. Exato. Né? Aí o Nassor convidou eu e o Serginho, que era um menino que fazia banda de pandeiro também. Na época eu fazia banda de violão e o Serginho fazia banda de pandeiro. E aí eles chamaram nós dois pra entrar no grupo. E aí, cara, eu não entrei. Isso foi antes desse episódio que eu tô falando de converter. Eu não entrei porque eu fui muito sincero com eles. Cara, o São Prazer já era uma realidade. Antes de estourar nas rádios, o São Prazer já na rua já era uma realidade. Então eu já sabia que era só lançou o disco e acabou. Pronto, Só que eu tinha um compromisso com o Grupo Tirando Onda. Também, por mais que o Tirando Onda não estivesse tocando em lugar nenhum, tinha essa aliança. Então eu falei pra eles, cara, agradeço muito o convite e tudo, cara, mas eu não posso entrar porque eu tô com os meninos lá e tal. E não é legal eu sair pra entrar. Beleza, não entrei. Aí o Serginho também não entrou. O Serginho era da Praia Grande, eu lembro até hoje. E aí entrou o Rafa, do pandeiro, no lugar do Serginho, entrou pro grupo mesmo pra capa. E violão, acho que foi algum menino que foi fazer banda. Não lembro quem era agora, se era o Cabelo ou se era o Pedrinho, não lembro. Mas entrou alguém no violão no meu lugar na banda do São Prazer lá. E aí, cara, o que eu falei pra eles no dia que eu fui sair do grupo? Eu falei, cara, vocês lembram que quando o São Prazer... Eu tive o convite do São Prazer, eu não fui pra um projeto que seria muito mais interessante pra mim visivelmente, né, de visibilidade, de valor financeiramente, mas eu não fui porque eu tinha eu falei, mas agora é Deus que tá chamando, cara. Falei pra eles, agora não tem como eu negar. E eu saí, ficou um clima ruim
no começo, quando eu saí, né? Porque, pô, os caras se sentiram meio que, tipo, abandonados, porque eu era o cara que fazia a composição. Eu que fazia os arranjos, geralmente, quando a gente ia fazer algum pagode e tal. E aí, mas foi uma fase, eu tive que passar isso. E aí, cara, não sei, o Pastor Júnior era daqui? O Pastor Júnior? Não lembro, cara. Pastor Júnior, o Toto, ele... Porque eu não era desse tempo, eu não era daqui. Ah, não, tô falando agora, esses tempos agora. Tinha um Pastor Júnior aí? Júnior Assunção? Júnior Assunção. É, Júnior Assunção, da Cris, irmã da... Cara, ele tem uma história, Casado com Marisa, Cris. tem uma história com ele, É. nisso aí, porque eu conheço o Pastor Júnior Assunção, pra você ver que coisa, né? Eu conheço o É o Pastor irmão Júnior. do Johnny. Isso, irmão do Johnny. É. Eu conheci ele como Toto, porque a gente era amigo de infância. E assim que o Toto se converteu, que é o Pastor Júnior se converteu, ele se converteu, virou uma bênção e vendia CD no centro de Cotia. Você lembra que no centro de Cotia tinha as maquininhas CD? Tinha, né? Ele vendia CD lá. É. Só que ele não sabia da minha vida. Era ele e o irmão dele também. Ele e o Johnny. E Johnny. Só que ele não sabia da minha vida musical. A gente se conhecia de infância, de rua, de brincar de rua. E aí, cara, eu tinha uma semana que eu tinha saído do Tirando Onda. Olha só isso aqui, Deus é tremendo, né? Eu tinha saído do grupo Tirando Onda fazia uma semana. E eu comecei a andar no centro de Cotia com meu cunhado. E eu falando assim pro meu cara, eu falei, será que eu fiz certo? Sabe aquela dúvida? Eu falei, será que era pra eu ter saído mesmo, cara? Pô, a música tá tocando, será que foi vontade? Será que foi Deus mesmo que falou pra eu sair? Aí meu cunhado falou assim, fica tranquilo, se foi Deus mesmo, Vai prover. o Espírito Santo vai te testificar. Mano, na mesma hora, passou 15 minutos, a gente passou na banquinha do Toto lá, do Pastor Júnior, pra conversar como a gente sempre conversava, e nada de música, porque ele não sabia da minha música, da minha trajetória musical, sabe? E a gente parou pra conversar e tal, beleza. Daí, na hora que eu tô virando, que eu viro pra ir embora, ele me chamou. Ele, Rodrigo, tal. Eu lembro até hoje, assim, a cena. Aí eu virei pra trás, na hora que eu virei pra trás, ele falou assim, você matou o boi, agora Deus vai te honrar. E ele falou desse jeito. Tipo assim, você fez o sacrifício. Eu falei pra ele, eu fiz essa cara aí. Mano, o que eu perguntei pra ele? Na hora que ele falou isso, eu falei assim, mas quem te falou? Olha o que eu falei pra ele, Forte. Não, olha o que eu falei pra ele, mas quem te falou? Ele falou, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Quando ele falou isso, eu saí correndo pra contar pra minha esposa que Deus tinha falado comigo. Que era a primeira vez, assim, profecia. Não, que Deus tinha falado comigo. Entendi. Sabe por quê? Porque assim, Deus usou ele pra falar pra mim sobre uma pergunta que eu tinha, se eu tinha feito certo e saí, e ele não sabia de nada, e eu corri pra falar, meu Deus falou comigo, ela, Pedro, eu falei, meu Deus falou comigo. Porque assim, na minha cabeça, foi a resposta da pergunta. Que você tá precisando. Porque eu tava na dúvida. E ali Deus falou assim, você matou o boi, ou seja, você fez o sacrifício. Agora, Deus vai te honrar. E aí, cara, beleza, aconteceu isso, o que eu fiz? Falei pra minha esposa. Aí depois ele me pediu pra passar lá, ele falou, cara, mas me fala aí o que é. Né? Qual que é a bênção? Porque você saiu correndo e tal, Deus só pediu pra te entregar, mano. Eu não sei, eu expliquei pra ele. Falei, sabe o que acontece, pastor? É o seguinte, eu sempre dediquei minha vida a um grupo de pagode, toquei durante esse grupo durante 15 anos ali, mais ou menos, quase 15 anos, e o Senhor me pediu esse sacrifício, e faz uma semana que eu sacrifiquei, foi o maior sacrifício da minha vida, foi o meu Isaac, e aí Deus usou você pra falar que, já que eu tinha sacrificado, Deus ia me honrar. Daí ele também falou, que bênção e tal, porque Deus usa, ele só falou, mas ele não sabia o que era. O que foi pra mim. Cara, e foi a partir dali, e aí a partir dali Deus não foi instantâneo, eu tive que plantar muito pra chegar onde eu tô hoje, né, financeiramente falando, na minha vida profissional, né, na minha vida espiritual, ministerial, mas Deus foi me honrando passo após passo. Até hoje, não. Posso falar até hoje? Tá viajando pra caramba de avião, mano. Posso falar como é até hoje? Porque toda benção nova que eu recebo, toda promoção que eu recebo, todo valor que eu recebo, sabe o que eu lembro? A profecia. Você matou o boi, agora Deus vai te honrar. Quando ele falou que Deus ia me honrar, ele não falou que Deus ia me honrar por 1 ano, por 2 anos. Ele falou que Deus ia me honrar. Eu creio que Deus vai me honrar até o último dia da minha vida nessa terra, porque Deus é fiel pra cumprir as promessas. Então, se foi Deus que falou, porque Deus tá me honrando. Igual você falou, tô viajando. Tá viajando. Fui pra lugar que eu nunca fui. Eu lembro. Eu fui pra Nova York 2 vezes. Eu nunca pensei em sair do Brasil. Deus me levou pra Nova York 2 vezes. Tô pra ir a 3ª agora. Então, assim, a trabalho. Sem eu gastar R$1, a empresa pagando tudo. Até o seu propósito é a música. Né? Então, até no seu propósito, as músicas que você fez. Sim, cara. E aí o que acontece? Depois disso, mais uma coisa que você colocou, e o que me leva a crer ainda mais que Deus não se importa com o que é música secular e o que não é. Isso pra Deus é coisa... Você acha que ele vai ficar, você, porque você tá ouvindo música... Não, isso é muito pouco. É muito pouco pra ele. Não, porque é muito pouco. Ele falou que que eu matei bom e Deus ia me honrar. Eu sempre lutava pra compor e colocar música em artista. Passei a minha vida inteira
batendo nas portas, Quantas você tem? mandando Total, música. total. Uns 30, 40? Não, mais. Mais? Gravado eu devo ter isso, umas 30, 40. 30, 40. Mas aí eu sempre corri atrás disso. E nunca acontecia. Depois dessa profecia, 2 anos depois, eu na minha casa, quieto, sem ir pra pagode, porque eu não tava mais indo pra pagode, tinha saído do grupo. Você tá morando no São Miguel. São Miguel, lá perto de casa. Na minha casa, quietinho, trabalhando numa empresa. Eu trabalhava numa empresa, que é a mesma empresa que eu trabalho hoje. Eu entrei lá como auxiliar de produção. Auxiliar de produção lá, você entrava, você deixava o celular 8 da manhã, só via o celular na hora do almoço e depois deixava e só via o celular 7 da noite quando você saía. E aí eu entrei nessa empresa e eu tava lá trabalhando no auxiliar de produção, deixei meu celular lá dentro do cadeado lá e tal. Beleza, eu tô trabalhando. Daqui a pouco, cara, eu chego na hora do almoço, meu celular cheio de mensagem. Mensagem daqui, mensagem de lá, ligação perdida, isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí fui e vi uma mensagem do menino que é um parceiro, um irmão que eu amo muito, assim, parceiro de composição, Vinícius Vian. E tava uma mensagem lá, cara, nossa música entrou no Péricles. Daí eu falei assim, na minha cabeça, como assim, cara? A gente não mandou música pro Péricles. Ele falou, não sei. Foi a capa, né? Erro meu. Foi a primeira música, foi o carro-chefe do projeto do disco dele, desse disco que ele gravou. E aí, quando ele falou, eu comecei a tentar entender. Tipo, assim, falei, meu, como essa música já... Fiquei assim, ó, fazendo. Meu, como essa música chegou nele, velho? Eu não mandei essa música pra ninguém que conhece ele. Fiquei pensando, né? Eu não mandei música pra ele porque eu não tenho contato dele. Como que essa música entrou nele? E aí eu fui entender, né? E aí já veio a palavra, você matou o boi, agora Deus vai te honrar. E a partir dali, o Péricles gravou ainda mais 3 músicas minhas. Então o Péricles gravou 4 músicas minhas. Foi aí erro meu, qual foi? Foi erro meu, outro Alguém no Seu Lugar. Uma que é Tempo Perdido, só que o nome não é esse, que eu não lembro agora de cabeça. E a outra é Eu Sou o Seu Amor, que foi no DVD que ele gravou ao vivo em 2022, 2 anos atrás. E Deus foi me honrando. E aí entrei no Péricles, comecei a entrar em artistas que eu nunca tinha entrado. Entrei com 3 músicas no Vitinho, que é um artista também descontado hoje. Do Rio de Janeiro bastante, né? Do Rio de Janeiro. Então entrei com música no Vitinho. E aí cada música que entrava eu lembrava, Você Matou o Boi, agora Deus vai te honrar, porque eu corria atrás disso a vida toda. E eu não conseguia, por quê? Porque eu tava priorizando aquilo que não era pra ser priorizado. Quando eu comecei a priorizar a Deus, a minha família, o meu trabalho ali que eu tinha, né? Tudo na ordem correta, Deus começou a abrir as portas. E aí Deus foi abrindo a porta em tudo. E aí teve um ministério de samba, né, que eu tenho agora, que eu falo agora. Agora eu tenho um grupo de samba. Tá, mas você tinha o outro, qualquer outro? Um som. Um som, né? Ficou também um tempo. Tive um som, nós ficamos num som. Eu fiquei ali num som por 10 anos, porque teve 2 formações. A primeira formação que eu entrei era eu, o Dinei, o pastor José Roberto, que é da Debras, o Pezão e o David. Pezão. Isso, essa foi a primeira formação de um som. Aí depois teve uma outra formação, os 3 saíram, ficou eu e o Dinei, e aí veio o Babalu, que é um querido nosso aí, fez parte do grupo Relíquia, e veio o Digo, que era do grupo Soeto, na época do Belo. Negão lá. Isso, o Digo que era do grupo Soeto. E aí ficamos com essa formação. E aí durou até o ano passado, meados do ano passado, né? Meados do ano passado, o Dinei, ele saiu do ministério, porque ele tinha alguns outros projetos para realizar, ele falou com a gente. De coração dele. A gente entende que tá o tempo para todas as coisas, né? E aí ele saiu e a gente continuou. Só que daí a gente continuou com outro nome, com o Grupo Unidade. Que aí é onde agora sou eu, o Digo, que aí já era de um som, o Babalu também que era de um som, e o Bruno Bonfim, que é um rapaz de Guarulhos novo que entrou, mas também é uma bênção. No violão, já no violão. Do violão. Todos servos de Deus, todos tementes ao Senhor e buscando a Deus pelo mesmo propósito. E aí nós montamos esse grupo de pagode, né, agora, recente, esse grupo de samba gospel. E aí nós acabamos de gravar um disco, um CD, produzido pelo Vai lançar que dia? Acho que é dia 14, você falou? Então, a nossa previsão, a gente tem uma previsão de pelo menos aí, pelo dia 15 de julho, a gente lançar a primeira faixa, que é De Todo o Coração. Essa é uma ideia nossa, né? Se Deus não mudar tudo, essa é a ideia. Então vai ser um audiovisual, vai ser a gente gravou 6 faixas, em estúdio, né, com uma produção visual em estúdio também feita lá pelo Leandrinho, parceiro nosso também, que tem as pessoas, e Deus tem aberto as portas porque as pessoas têm nos abençoado, sabe? A gente tem feito nada pela força do nosso braço, pela força do nosso braço a gente não teria como fazer isso. Até porque, cara, é um custo alto gravar disco, gravar CD, gravar clipe. E o que acontece? Nós temos um propósito no nosso grupo, a gente não cobra pra tocar. A gente não cobra. Então, assim, a gente não cobra entrada, a gente não cobra nada, a gente tem um propósito, Deus colocou isso no coração. Só os custos. Isso, aí gasolina, só de na gasolina, pronto, só isso. Só isso. E pra gente cobrar só os custos,
Como que a gente cobre um custo para gravar um disco? Não é. Para gravar, então, mas Deus foi movendo, Deus foi trazendo as pessoas certas, que tem nos abençoado referente a isso, né? E aí o que a gente faz? A gente vai pro lugar, cara, paga o combustível, paga a alimentação, e se Deus tocar no seu coração para você fazer uma oferta, você faz, fica à vontade. Não, tá tranquilo. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos surpreende nisso. Porque às vezes a gente fala lá, por exemplo, numa igreja o custo é R$300, R$400, né? Tantos carros, isso, aquilo, outro, músico. E a gente chega nas igrejas, quando acaba o culto, pô, a igreja vem e oferta muito mais do que do que a gente vê a mão de Deus. Porque a gente fala, cara, se eu tô fazendo pra Deus, tô fazendo com o coração pra Deus, né? Eu acredito que Deus ele vai suprir de uma forma ou de outra, eu cobrando ou não. No nosso ministério a gente tem esse princípio de realmente não cobrar e fazer até onde a gente alcança, né? Todo mundo tem seu trabalho normal, hoje a gente não vive da música, então hoje nós não vivemos mais da música. Pô, o Digo, não sei se você sabe, mas o Digo ele teve o Soweto 30 anos agora, né? Que o Belo uma reportagem, quem fez uma reportagem foi o YouTube lá, o Leandro Brito? Leandro Brito. Você viu? Vi, isso, então. E aí o que acontece? O Soweto voltou, fez uma turnê, Soweto 30 anos, e chamaram todos os integrantes. E ele não quis, cara. Então ele abriu mão disso por amor a Cristo. Foi uma... Aí tem gente que fala, mas ele poderia ter ido. Cara, mas se ele não se sentiu, se ele sentiu no coração de não ir, por que ele iria? Se ele entendeu, se o Espírito Santo mostrou pra ele que aquilo poderia ser uma pedra de tropeço no caminho dele, e é nessa hora que é difícil você aceitar Cristo. Porque assim, ele não é um cara que tem uma condição financeira abastada depois que ele saiu do Soweto. Então ele é um trabalhador como a gente. Isso aí faria uma diferença financeira na vida dele enorme, absurda. Mas ele preferiu escolher a Cristo. Legal, né? Negar e escolher a Cristo. E esse é o nosso papel todo dia. Então a gente tem aceitado a Cristo, né? Tem seguido a Cristo e tem feito a vontade, procurado fazer a vontade de Deus todos os dias. E esse trabalho, a nossa intenção desse trabalho foi um custo alto que a gente fez, mas Deus deu graça. Mas é realmente alcançar vidas, alcançar pessoas. Eu acho que esse é o seu propósito. É o propósito. É o meu propósito. Acredito também. É. Como eu te falei, né? Se Deus nos preparou todo aquele tempo lá, porque trouxe músicos, por exemplo. Se eu não soubesse tocar um cavaquinho, como que agora eu ia usar? Que instrumento que eu ia utilizar? Não, mas assim, por que a igreja tem uma dificuldade muito grande, um preconceito sobre o pagode gospel? Porque hoje tá muito na moda, né? Hoje tá na moda. O que acontece? Tem vários grupos. O que eu acredito, tá? Existe que o preconceito principal é por ser um ritmo de matriz africana. Então, é um ritmo que nasceu com escravos na África, né? É um ritmo que as pessoas associam muito a religiões de matrizes africanas. Aí, muitos na igreja acreditam que por isso não deve ser tocado, e isso, aquilo, outro. Só que a Bíblia fala que Davi, quando ele vinha dançando tinha pandeiro, tinha tamborim. Que ritmo que eles estavam tocando? Eu não sei que ritmo eles estavam tocando. E o ritmo que se toca, como eu te falei... Não importa o ritmo. Foi o que eu falei, a mensagem ela é mais importante que o mensageiro. Sabe por quê? Se você fala o ritmo, o ritmo é uma conjunção de notas musicais, né, ali, que formam um ritmo. A forma que você toca aquilo, por exemplo, se você pega uma criança que não sabe... Aí você pega a cultura. Vamos lá. As pessoas que se convertem na África, a cultura delas é esse tipo de música. A cultura delas é esse tipo de música. Então, quando a pessoa vai adorar a Deus, ela vai adorar com o que ela sabe, com a música que ela conhece. Ela não vai procurar uma música que... Qual que é a música que Deus gosta de ouvir? Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que se converte... Não, a gente pode falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Todo mundo gosta de funk, mas tem muito funk gospel. Tem. Muito. Sabe por quê? Essa criança ela foi criada numa cultura de funk. O tempo todo. Qual que é a música que vai comunicar com ela? É o funk. Mas qual que vai ser a mensagem que vai trazer esse funk? Você tá entendendo? Então, acho que a gente precisa... Então, vem muito disso o preconceito. E tem um lado que é um pouco de erro nosso também. Quando eu falo erro nosso, eu digo nós do movimento do pagode. Por muito tempo, o pagode gospel foi muito oba-oba. Pessoas que não tinham vida com Deus. Compromisso. Que não tinham compromisso com Deus. Então eram pessoas que vinham pra tocar porque, é moda agora, tocar pagode gospel. E ainda tem gente que não tem compromisso com Deus. Porque acredita, porque assim, o que eu falo é o seguinte, eu que já tô no pagode gospel há um bom tempo, a gente sempre orou para que o pagode, para que o samba furasse uma bolha, para que o samba conseguisse expandir para fora daquilo que é a periferia, né? No gospel. Só que com esse crescimento, o que acontece? Com essa furada de bolha,
começa a aparecer os oportunistas. Aqueles que estão trazendo a mensagem do samba, não porque a mensagem do samba pode salvar, curar e libertar através da música que vem, mas porque se enxergam um mercado no qual fala, cara, esse aqui é o mercado que hoje tá atualmente funcionando, dando vai dar dinheiro. E aí a pessoa começa a fazer aquilo com a intenção no coração de ganhar dinheiro. E a Bíblia fala, eu não sou contra a pessoa cobrar, a gente não é contra a pessoa tocar para cobrar, cobrar para cobrar, ela tem o dom dela, ela sabe o que é o dom dela, ela sabe o que ela precisa fazer. Eu sou contra as pessoas enriquecerem através da palavra de Deus. Né? Fazer comércio. Né? Sabe por quê? Vamos lá. Uma coisa é eu chegar aqui e falar assim, ó, cara, é o seguinte, o meu custo, eu cobro R$2.000 para tocar na sua igreja. Levo banda, levo isso, levo aquilo outro. Beleza? Beleza. Irmão, beleza, eu não tenho R$2.000 para te dar. Cara, eu não consigo, uma igreja pequena, poxa, é complicado. Sabe o que a maioria das pessoas fazem, dos grupos, dos artistas? Não, cara, eu não vou. Eu não vou. Aí a pessoa deixar de ir, de levar a mensagem, de alcançar uma vida, porque ela tá preocupada em ganhar R$2.000, ela não pode muito bem falar assim, cara, então faz o seguinte, é R$2.000, mas só manda um carro para pegar a gente aqui, uma van, manda alguma coisa pra pegar a gente e a gente vai, porque o nosso propósito é alcançar. Se o seu propósito é alcançar a vida, então você tem que ir, pô. Porque a sua recompensa não vai ser o dinheiro. A sua recompensa não é alcançar a vida. Então, na minha visão, isso é um propósito. E essa é a nossa premissa. Por exemplo, a gente teve uma igreja. Essa tocou semana passada em uma, não foi? A semana passada foi. Retrasada, eu vi isso. Toquei na semana retrasada, tocamos na outra semana. E teve uma dessas igrejas que a gente falou, ó, a oferta é tanto aqui para os músicos de carro e tal, acho que dava 300 e poucos reais. O cara falou assim, poxa, não tem, irmão, tenho R$200. Cara, a gente vai. Se ele falasse pra gente que ele não tinha nada, ia. Sabe o que ia fazer? Sabe o que ia falar? Ia falar, meninos, tem gasolina no carro? Dá pra ir? Tem combustível? Dá pra ir? Se tiver combustível, irmão, dá pra ir? Nós vamos. Cara, nós vamos, porque o propósito é esse, o propósito não é ganhar dinheiro com a música. Só que hoje em dia, isso tem se tornado corriqueiro. Então, assim, igual eu falei, eu não sou contra cobrar, eu sou a favor de você ser justo. Justo com a obra de Deus, justo com aquilo que é o seu chamado, justo com aquilo que as pessoas precisam ouvir, que as pessoas precisam refletir. Porque de repente um dia que você não vai, pode ser um dia em que uma alma estava ali e através do louvor que sai dos seus lábios, aquela vida poderia ser transformada, poderia ser curada, poderia ser restaurada. E depois, chegar no grande dia, né, no dia que Jesus chegar, por isso que a Bíblia fala que no grande dia vai falar assim, muitos vão chegar para mim e falar, em seu nome eu preguei, em seu nome eu fiz isso. E falou, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Eu não quero ouvir isso. Então eu quero fazer a obra do Senhor de coração. Então por isso que hoje, como todos nós temos o nosso trabalho, nós optamos em não viver pela música hoje, né? Como eu falei, pode ser que Deus faça uma reviravolta, mover e Deus comece a dar condições de pessoas abençoarem a gente viver da música. Mas nunca a gente deixar de ir em algum lugar, porque por isso que a gente não tem interesse de assinar gravadora. Que seja. Independente. Cara, a gente tocou numa igrejinha esses dias aí. Eu vi. Cara, pequenininha. Não tinha som. 50 pessoas cabem. Não tinha som. Foi 4 cadeiras aqui e tal. E, cara, porque o nosso propósito é esse, entendeu? Então, tipo assim, igual você fala por pessoas, pela graça de Deus, eu pude tocar em grandes palcos, toquei em grandes lugares. Mas hoje, tocar nessas igrejas que são pequenininhas é o prazer da nossa vida, porque não é o valor, não é o dinheiro, não é a gente que tem que aparecer, é realmente a glória de Cristo. Então nós estamos muito nesse pensamento e a nossa oração é que Deus conserve o nosso coração desse jeito, porque no começo tudo é lindo, né? No começo tudo é legal, no começo tudo é bacana, mas a gente tem que orar sempre para que Deus conserve o nosso coração desse jeito, para que a gente não venha se perder se Deus vier a nos colocar em lugares maiores, né? E é igual a gente fala, a gente quer fazer a obra de Deus, não importa se é numa igrejinha. Mas esse é o seu propósito, o propósito de vocês. Muito. Eu também creio. Ganha muito dinheiro. Eu creio também porque Deus ele não faz nada enganado, né? E assim, é por isso. Então, tipo assim, e o preconceito vem disso. De às vezes do nosso lado também, de não ter compromisso com Deus, de realmente não pagar um preço ali para você estar na presença de Deus. Jejuar, orar, que muita coisa. Jejuar, orar, buscar a presença de Deus, né? Você orar e você fazer a presença de Deus e você andar no caminho. Por exemplo, eu escuto bastante o Pagode de Restauro. Pagode de Restauro, Juliano. Muita gente falando em línguas, cara. Aham. Ó, Juliano é meu parceiro, cara. Juliano é gente boa demais. Vaguinho, você foi com o Vaguinho tempo atrás? Então, o Vaguinho a gente... Ano passado, não foi? Rio de Janeiro? Não, nós fomos no Rio de Janeiro, mas a gente tocou com ele agora Teve uma live da Expo Cristã. Foi uma live feita na semana passada. Foi o Kick Frank lá? Não foi?
Foi a live, não sei. Não, Vai. nesse dia foi só a live. Nesse dia foi o Davi Sasser, foi o Marcados, foi o Restaura. Não, Restaura não. Marcados, foi o Vaguinho. E a gente acompanhou o Vaguinho lá. O Vaguinho é um querido também, um pastor pioneiro, né? Que abre caminho ali no meio do samba. Acabou abrindo aí esse... Foi um dos primeiros, cara. Dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. E aí o Juliano do Pagode Restaura é parceiro. Então é isso, é entrega no altar, entendeu? É você ter entrega no altar. Os meninos do Marcados também, você... Estão chegando com tudo, né? Também. Bom. E é isso, a nossa oração pro meio gospel do samba tem que ser essa. Que o nosso coração não se corrompa, né? Porque de que vale a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então, que o nosso coração ele permaneça sempre realmente fiel a Deus. E Deus é um Deus que provê todas as coisas, eu creio nisso. E as suas composições, Dinho? Tem bastante. Bastante. Quer tocar pra gente uma evangélica aí, gospel aí, que você... Tem uma música que chama Para a Cruz. A primeira que a gente vai lançar provavelmente vai ser De Todo o Coração, mas é o Digo que canta. Ficou linda a voz dele, ficou linda. É uma música minha do Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira é um dos maiores compositores hoje do pagode aí. Quem é, conhece. Isso aí. Eu vou cantar uma aqui, quer ver, ó? Canta aí uma palhinha pra nós aí. Só pro pessoal conhecer, entender como funciona. Vamos lá. Em qualquer lugar, qualquer situação, minha vida, Deus, está em tuas mãos. Na mais clara luz ou na escuridão, uma só certeza em meu coração: seu amor não vai se afastar de mim, tuas promessas irão se cumprir. Mesmo em meio à dor, vou andar na luz, onde encontro conforto em Jesus. Eu inclinarei meus olhos para a cruz, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de tudo pra sempre fiel. Tua glória é tão grande, poderoso na terra e céu. Eu gosto. Esse aqui é um louvor que Deus nos deu. É minha, do Marquinhos e do Caê. Um louvor que a gente fez essa música, ela não era pra ser um pagode. A gente fez ela, você ouvir ela, a gente fez ela no piano. Uma música bem, mas aí quando a gente foi gravar o nosso disco, eu ouvi essa música, é uma música que eu gosto demais. Eu falei, cara, vamos gravar essa música. Aí gravamos ela, então em breve vai estar disponível aí nas plataformas digitais. Que vai ser de uma unidade, né? Vai ser unidade. Aí agora 100% agora é Unidade. tudo unidade. Grupo Unidade, isso aí. E outra questão, Dinho, qual é a música que Deus te deu, cara? Tipo assim, Deus me deu uma música aqui, a Alisson saiu prontinha, não sei se foi no sonho, geralmente aconteceu comigo umas vezes, tipo, eu sonhei cantando uma música. Cara, tem uma música que Deus me deu. O Restaura ia gravar ela. Restaura ia gravar essa música, chama Sucesso. Essa música ela chama Sucesso, mas ela fala ao contrário. Eu vou cantar um pedacinho pra você ver aqui. Vamos ver se eu lembro, tá? Porque a composição mesmo, não gravamos. Eu quero ter sucesso nas coisas que o Senhor não tem pra mim. Coisas que me arrastam pra longe de ti. Pois sucesso sem te ter é falência. Quer saber o que é sucesso? O maior sucesso é poder te sentir. Acordar pela manhã e te ouvir. Melhor que 1 milhão de fãs é a tua presença. Meu ego eu vou renunciar pra deixar tua luz brilhar. De que vale eu ganhar o mundo inteiro e me perder? De que vale a minha vida sem você? Não vale nada, nada.
perdi o negócio, hein? Nossa. Então, e essa música ela fala disso. É. Ela fala, né? O que é? Não quero ter sucesso, né? É. Tipo assim, se o Senhor não estiver comigo, né? Não vale nada. De que vale? Vale. Então ela fala isso, ela fala, tipo, de muita gente dela, ela fala, de que vale eu ter 1 milhão de fãs, né? Se eu não tiver a tua presença, né? Então, bem melhor que 1 milhão de fãs é a tua presença. E ela fala isso, não vale nada distante do Senhor, é isso que eu creio. E essa música, ela veio desse jeito, ela veio muito rápido, assim. Isso, ela veio, eu fui escrevendo e eu fui colocando na caneta. É uma música, e até, assim, às vezes para gravar ela é uma música um pouco difícil de ser gravada. Por quê? Porque ela vai um pouco meio que contra o sistema, né? Porque a gente tá falando de algo que a gente mexe no ego de muita gente, né? Então eu tô falando aqui que, poxa, que mais importante que tudo isso realmente é a presença de Deus. Mas para nós que estamos dispostos a abrir mão, né, de muitas vezes disso tudo para ter a presença de Deus, é uma bênção que vem do céu. Adiguinho, sou grande admirador seu, você sabe, grande fã, cara. Muitas coisas aconteceram, muita gente viveu muita coisa, né, cara? Não, você é parceiro. Mas graças a Deus, Deus nos sustentou, estamos aqui, né, Dinho? Então, assim, a gente já passou por muita coisa, né? Muita coisa, cara. Muita coisa. Eu creio que tudo que a gente passou nos levou a ter mais maturidade, nos levou a chegar onde nós chegamos hoje, né? E eu creio que tudo é pra honra e pra glória dele, porque a vida aqui é muito curta. Muito curta, Adiguinho. A vida aqui é muito passageira, então nós vemos pessoas queridas que se vão de uma hora pra outra. Amanhã pode ser a gente não sabe. Então a gente tem que viver a nossa vida mesmo pensando nas coisas lá do alto. E entender o que Deus espera de nós para que, como eu falei, né, no grande dia, falar, ó, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado, né? Que aí é uma vida que não vai ter mais fim. Então acredito que tudo que a gente planta aqui é pra gente colher na vida eterna, né? Pra gente finalizar, Diguinho, deixa uma mensagem pro nosso público aí. Tipo assim, tudo que Deus fez na sua vida, sabe? Às vezes tem alguém que tá passando a mesma coisa, cara. Sabe? Às vezes tem alguém que tá passando pelas mesmas dificuldades, sim, com drogas, com aquela dificuldade até mesmo com a família, sim, né? Eu acho que o recado mais importante que eu posso deixar pra você, foi dito aqui no meio da entrevista, que não importa o quão profundo você esteja, não importa o abismo, né, a profundidade do abismo, nem a escuridão do abismo. Se você clamar pelo nome de Jesus, o Senhor, ele é poderoso para te resgatar, para te salvar e transformar a sua vida, né? O Senhor transformou a minha vida, transformou a minha casa, transformou a minha família. Hoje não tem nem sombra da vida que eu vivia antigamente. Tudo se fez novo. Então, se você está num momento difícil, se você está numa situação que você não vê saída, que você não enxerga saída, creia que Jesus Cristo, ele pode ir ao teu encontro, desde que você clame a ele, né? Comigo veio a palavra, eu temo a ti, Jesus. Eu não sei qual é a palavra que vai vir sobre a sua vida, mas eu tenho certeza, se você colocar Jesus à frente de todas as suas lutas, de todas as suas impossibilidades, né, o Senhor, ele vai te trazer cura, ele vai te trazer restauração, vai te trazer transformação, vai te trazer uma vida próspera, né? Prosperidade não é dinheiro, mas é uma vida em que você consegue ter a felicidade de buscar ao Senhor e saber que ele está cuidando de todas as coisas. É isso, é essa a mensagem que eu tenho para deixar aí para quem vai assistir esse podcast. Amém, tamo junto. Deixa as suas redes sociais. Rede social, o meu Instagram é Rodrigo Thiago, tá? @Rodrigo Thiago sem H. Do grupo também. Rodrigo Thiago sem H. O grupo é só você colocar Grupo Unidade. O Unidade, depois do N ali, em vez de ser um I, é o número 1, tá? O Grupo Unidade você vai encontrar ali também. Ali tem os trabalhos que nós estamos realizando pro Senhor. Tem alguns vídeos ali bacanas que a gente tem feito, o pessoal tem aceitado bastante, tem sido uma bênção assim na vida das pessoas. E é isso, essas são as redes sociais aí. Rodrigo, Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, obrigado pelo convite. E aí, conte sempre comigo, você sabe junto. Que a gente tá se falando um pouco agora, mas, cara, se esse episódio falou com você de alguma forma, curta, comenta e compartilha com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tem muita gente aí fora precisando ser lembrado que Deus ainda transforma, que ainda restaura, que ainda tem planos extraordinários para a sua vida. Curta, comenta e principalmente compartilha com mais pessoas essa mensagem para alcançar mais vidas. E ativa o sininho para não perder nenhum episódio, porque toda semana tem conteúdo novo. Deus abençoe, até o próximo episódio.